Então, gente, boa tarde. Para começar de novo, eu fui interrompida. Eu coloquei lá no Instagram o porquê que eu fui interrompida agora. Esse vídeo é para eu tentar concluir agora a respeito de proteção contra a espiritualidade negativa, né? Proteção para as crianças contra a espiritualidade negativa. Bom, gente, não se trata apenas de proteção contra a espiritualidade negativa, mas esse vídeo eu vou tentar concluir ou pelo menos deixá-lo quase que concluído a respeito de proteção, né, contra mais interferências de modo geral contra a criança. Depois, nos próximos vídeos, virão proteção geral, né, e influências gerais, animais, pessoas, adultas, enfim. Então, nos vídeos anteriores, eu coloquei a respeito de como essa influência se dá. Essa influência se dá porque existe um laboratório espiritual, existe vida após a morte, os espíritos continuam e muitos deles nas trevas da ignorância, né? Muita gente morrendo na ignorância, sem valores, sem princípios, e essa espiritualidade continua e eles populam por vários espaços no orbe espiritual e tem sim uma influência para a nossa existência física. Então, já falei sobre o laboratório espiritual nos vídeos anteriores. E agora, gente, eu quero dizer o seguinte: a questão ou questões das portas abertas, que usa-se esse termo para explicar que uma influência só se dá, como alguns religiosos falam, que alguma má influência da espiritualidade no físico só se dá quando se abre portas para que eles possam vir e entrar, ou seja, quando se dá motivo, quando não se anda na linha, né? E eu expliquei que criança não abre porta, criança não fecha porta, criança veio para aprender, criança precisa de proteção, criança precisa de amor, precisa de uma educação, de condicionamento, de condições de acordo com o que representa a nossa natureza na Terra desde que nós nascemos, desde que somos gerados dentro de um ventre. Então, como a criança não abre portas, como a criança não dá motivos, quem é que dá motivo? Os adultos. Os adultos que não cumprem a sua parte, ou seja, os adultos, entre aspas, pessoas que têm filhos e não cuidam devidamente, ou pessoas que têm filhos, acham que estão cuidando devidamente. Algumas são arrogantes, acham que têm um conhecimento e se impõem, e outras, infelizmente, são pessoas que estão na ignorância, não porque elas querem, mas realmente porque nós vivemos numa sociedade que não instrui, que não educa, que não coloca os conhecimentos e deixa os conhecimentos para que todos possam desenvolver suas capacidades e ter discernimento para poder lidar com o conhecimento, né? Ter o conhecimento, fazer discernimentos, entender. Enfim, então, os adultos, né, para proteção das crianças, independente de se o adulto ama ou não, e se estamos para falar da proteção para as crianças. Então, falei nos vídeos anteriores a respeito das portas abertas que os adultos podem deixar abertas, encostadas, com relação à parte física, né, para influências espirituais, a parte física, a parte emocional, a parte mental, a parte espiritual, a parte intelectual.
Então, gente, o que acontece? Continuando. Aí a criança vem no seu desenvolvimento dia a dia. Quando ela não recebe a orientação devida, quando ela não recebe a educação devida, ela não está desenvolvendo as suas capacidades dignamente, saudavelmente. Então, a parte emocional. O falar indevidamente com uma criança provoca situações na qual a higiene emocional não está sendo feita. Porque o que é a higiene emocional? Desde o som que a criança escuta, os decíbeis, de acordo com a capacidade auditiva da criança. O tom de voz do adulto para com a criança. Tem gente que acha que tudo isso é frescura. Não é frescura. Todos temos um condicionamento igual. Todos temos natureza iguais. Sendo que algumas capacidades são mais desenvolvidas uns e outros não. A criança pode apresentar um desenvolvimento mais evoluído e outras não. Mas a regra é para que todas sejam educadas. Então, a maneira como o adulto trata a criança, o nível de entendimento da criança deve ser respeitado. Então, gente, como vocês podem, como se diz, ninguém nasce pai, ninguém nasce mãe. Não, gente, existem pessoas que têm aquela capacidade desenvolvida como todas as outras. Essa também é uma, que tem aquele dom de ensinar, tem aquele dom de procurar saber como faz. Mas existem muitas pessoas, hoje em dia, né, se tornando pai, se tornando mãe, sem conhecimento nenhum, sem entendimento nenhum, sem saber o que pode estar fazendo de errado, que possa trazer malefício para suas crianças, para os seus filhos, né? Então, para pais de qualquer nível social, financeiro, qualquer cor, raça, credo, a educação de uma criança é igual com relação ao que se deve respeitar para que ela tenha o desenvolvimento saudável das suas capacidades. Então, criança não pode ficar sozinha, criança precisa ficar com uma pessoa adulto. Adulto não é aquela pessoa, adulta não é aquela pessoa que tem 18 anos. Eu expliquei isso também nos vídeos anteriores. Adulto é aquela pessoa que também desenvolveu suas capacidades físicas, orgânicas, emocionais, intelectuais, mentais, psíquicas, entendeu? Então, a realidade é que a maior parte da nossa população brasileira é o povão. E esse povão não está desenvolvendo suas capacidades. Não desenvolvendo suas capacidades e, ainda por cima, crianças de 13 anos vêm em adolescente, na puberdade, né? Vem tendo uma vida desregrada, ou seja, desviada do seu desenvolvimento normal. Quando a criança desviada do seu desenvolvimento normal, geral, ela está abrindo portas para que a espiritualidade venha manipular o seu raciocínio, a sua falta de entendimento de si própria, a sua falta de conhecimento autocorporal, automental, autoemocional, autopsíquica e autoespiritual. Quando a criança e o adolescente, eles têm a educação devida, saudável, desenvolvem suas capacidades, eles desenvolvem a sua autoconsciência corporal, a sua autoconsciência mental, a sua autoconsciência emocional. Então, quando isso acontece, e tem um conhecimento e desenvolve valores e princípios morais e a respeito de espiritualidade também e de tudo o que necessita para que se sobreviva na Terra, esse adolescente, essa pessoa se torna madura
com essa autoconsciência geral, ela pode impedir qualquer influência espiritual, assim como qualquer má influência física, de pessoas vivas aqui, entendeu? A criança não tem como se defender. Ela vai à escola, ela já tem uma péssima educação dentro de casa, ou seja, pais completamente ignorantes e arrogantes, e aqueles que estão realmente à mercê da ignorância própria e do meio ambiente ao seu redor. E tem aqueles que, arrogantes, acham que sabem, não sabem, e também deixam a sua criança vulnerável às forças negativas físicas e espirituais, infelizmente ocultas aos olhos, aos ouvidos, aos sentidos de quem não desenvolveu as suas capacidades. Então, gente, na medida em que a criança e o adolescente recebem as condições necessárias para desenvolver suas capacidades, elas estão sendo preparadas para se tornar uma pessoa independente. E uma pessoa independente, capaz de fazer suas próprias escolhas, capaz de se autodefender dessas forças negativas ocultas. Ela desenvolve a sua percepção, ela desenvolve a sua vontade de conhecimento, ela desenvolve a sua capacidade de lidar com os próprios limites, sabe administrar as suas condições, né? Mas, infelizmente, o que está acontecendo é que a maioria das crianças não vem recebendo a educação devida, né? Não vem desenvolvendo suas capacidades. Então, de uma forma geral, gente, amemos, vamos amar mais e mais as nossas crianças, porque a criança recebendo a educação devida, independente do nível financeiro, do credo, de raça, de cor, ela vai se tornar um ser que vai se desenvolvendo normal na puberdade, no início da adolescência, na adolescência, a juventude, no início da maturidade, na maturidade firmar a maturidade, né? E se tornar pessoa de bem, capaz de escolher, fazer suas escolhas, capaz de fazer discernimento do que serve para si ou não. Uma pessoa realmente livre é aquela que tem um conhecimento sobre tudo o que ela resolve fazer na vida. E nós viemos para cá para aprender. E o que precisamos aqui, sem delongas, sem que ninguém possa contradizer, é o estudo, o trabalho, né? Para que nós possamos conviver em sociedade. Então, quem recebe as condições necessárias para o seu desenvolvimento saudável é realmente uma pessoa livre que aprende a fazer suas escolhas. Então, gente, o adulto que não sabe, que acha que não sabe nada, procure se informar. Olha, não deixe as suas crianças ficarem à mercê de quem diz que sabe, mas não sabe. Nós estamos com problemas seríssimos com governos, escolas públicas e particulares. Ora, gente, por que escola pública? Escola pública porque nós vivemos em sociedade onde o que é público é de todos, independente do nível financeiro, cor, raça, credo, é de todos. Mas o que acontece? Quem vai para a administração pública tem que ter conhecimentos a respeito do desenvolvimento saudável, sociopolítico, econômico, cultural. Principalmente o desenvolvimento do ser humano, porque senão você vai estar trabalhando para quem e para quê? Olha o jeito que está. Corrupção, os impostos que são arrecadados para governos, todos, não estão fazendo devidamente a sua parte. Ora, gente, ninguém vai dizer que 100% das pessoas que trabalham em governos não prestam. Não, eu não vou entrar nesse mérito da questão. Sabemos que em todos os lugares, em todos os meios existem pessoas e pessoas,
né? Então, existem aquelas pessoas que realmente têm o conhecimento, que querem fazer para que a administração pública chegue para todos, mas infelizmente essas privatizações estão cada vez diminuindo mais, né? O que se chama direitos de todos, quer dizer, diminuindo os direitos não, ela está tirando o direito da população em massa, da população em geral, e algumas poucas pessoas estão dominando os cargos de poder, os cargos públicos, e não estão administrando devidamente, né, os bens necessários para todos. Por que particular? Bom, particular porque as pessoas que tratam da área particular, elas estão no particular porque elas têm o direito de fazer o que elas bem entenderem com os bens delas, que elas construírem, né? Obviamente que elas também devem satisfação, elas devem o cumprimento de leis que servem para todos, porque no final das contas elas também moram numa sociedade, elas vivem numa sociedade, né, onde existe todo um sistema sociopolítico econômico de valores e princípios morais que serve para todos, né? Ao que tange a sua propriedade, chama-se particular. Então, disso elas podem fazer o que querem. Agora, passou o que é bem público, não. O que é bem público tem que ser revertido em lucros para todos. E isso não está acontecendo. Então, gente, na medida em que você, trabalhador, sabe que você vive numa sociedade que a maioria do povão, eu sou povão também, sabe, gente? Eu hoje não estou numa situação pior porque eu lutei, eu tive uma boa educação, eu tive um pai, uma mãe que, apesar de qualquer defeito, lutaram de certa forma e soma para nos dar a consciência, nos desenvolver saudavelmente as nossas capacidades, para que nós pudéssemos ter discernimento do que se pode, o que não se pode, o que se deve, o que não se deve, né? E por isso eu estou aqui hoje, porque eu não posso jogar no lixo tudo aquilo que eu aprendi sem poder dar para aqueles que querem, e ninguém quer dar o que é direito. Então, pelo menos o conhecimento, que é direito meu, é propriedade minha, que eu posso, então eu estou fazendo o que eu posso. Então, gente, nessa parte, criança, vamos amar mais os nossos filhos. Gente, olha, eu vou para o meu vídeo no YouTube, que é as donas de casas. Donas de casas, e fala sobre ser mãe, ou não, fala sobre administração doméstica, fala sobre o que um lar pode e deve, e aquilo que ele pode, e o que pode acontecer quando o lar não faz aquilo que é necessário. Porque é no lar da gente, né, gente, que saem os grandes seres humanos de toda a história, ou os piores. Sendo que de uns tempos para cá, não se tem mais nem lar. Ainda estão induzindo a nossa sociedade, os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças a um separatismo, né? São pais e mães precisando, parindo aí, botando no mundo muita ignorância, e com outros é muita ignorância e arrogância. Então, eu estou falando aqui para os ignorantes com humildade, os ignorantes que querem vencer, que querem superar aquilo que não conseguiram por conta da ignorância. E os arrogantes, por favor, entendam, vocês vão perder. Por quê? Porque a população brasileira, eu vou falar, a nossa população, minha população do meu estado, da minha cidade, só precisa, sabe, de quem lute para lhes dar conhecimento. E cada vez mais vamos nos unir, sabe, quem pode, quem sabe, e vamos ajudar a nossa população a ter o discernimento, a ter o conhecimento mesmo,
sabe? Ninguém está falando aqui com os ingratos, a gente está falando mesmo com aquela parte da população que tem humildade, quer trabalhar em paz, com saúde, quer receber aquilo que é seu de direito e quer ter conhecimento, quer ter boas escolas, quer ter bons professores, bons administradores. Tudo isso a gente vai ter. E lutando agora, começando pela base que pode ser feita às nossas crianças. Gente, entendam, nem todos que estão cuidando, dizendo que estão cuidando aí em escolas, em lugar, nem todos têm preparação para cuidar da sua criança. Não se ache pobre, se ache rica, porque você tem vida. E a partir do momento que nós temos vida, nós podemos lutar por uma vida melhor. Então vamos nos unir, gente, com amor. Quero ver vocês terem a alegria de saber o que é cuidar das suas crianças. Eu sei que tem aqueles que sabem e aqueles que estão sobrecarregados, mas aí a gente vai trocar, gente. A gente vai trocar o que é melhor para todos nós, tá? Então, gente, eu vou pro vídeo Donas de Casa. Vou ver se dá tempo, porque a oração dos bálsamos divinos é às 17 horas. E eu vou entrar. E eu quero que vocês saibam que às vezes não dá tempo de tudo, porque tem um lado emocional do adulto. A gente, quando desenvolve as nossas capacidades, nós sabemos discernir os nossos limites. Quando o nosso lado emocional, quando a gente não está conseguindo, tudo na nossa vida é um processo. E esse processo que pode nos tornar milionários em todos os aspectos, não só no financeiro, gente, mas principalmente na paz que a gente possa ter nas nossas famílias, na alegria, saúde, estão sendo violentados. São condições que nós temos o direito de ter. Então, gente, vamos nos unir. Porque tem muita gente também que por ignorância, mas não por arrogância, estão almejando cargos de poder, achando que eles estão no caminho certo. Por quê? Porque aprenderam errado também. Mas essas pessoas, essas poucas, ainda têm boa intenção no coração. E é essa intenção de fazer o melhor que só pessoas que têm boa autoestima, de pessoas que confiam numa força maior, que sabem que ninguém está aqui para tirar o cargo de ninguém, que ninguém está aqui para tirar o marido de ninguém, a esposa de ninguém, os bens de ninguém, que a gente está para unir e fazer o que deve ser feito. Tá bom, gente? Então, agora, uma boa tarde para todos e, por favor, continuem. Esse vai ser o vídeo proteção para as crianças contra, que nós já falamos, geral. Depois, os próximos, eu vou colocar sobre mais como pode se proteger, né? Como mais acontecem as influências, principalmente a influência espiritual. Eu vou explicar como é que a espiritualidade chega no corpo e a pessoa pode sentir. Eles tocam na gente. Nós sensitivos, a gente se arrepia. Então a gente já nem deixa tocar, mas a gente sente a presença. Nós também temos o discernimento do que está sendo falado. Se é do nosso pensamento ou se tem uma espiritualidade querendo incutir na nossa mente, né? Tem o caso do Padre Marcelo Rossi, que ele conta, eu pedi muito para falar sobre essas influências. Ele disse que quando ele contou numa das palestras dele lá, que ele sofreu influência. Ele estava ali se preparando para ir, como se diz, para uma missa, para rezar uma missa, para fazer uma missa. E aí vinha aqueles pensamentos horríveis na cabeça dele, né? Pensamentos pornográficos e tal. Obviamente que ele, com conhecimento, ele orava, ele lutava e expelia. Não se entrou em detalhe se tinha alguma coisa a ver com o inconsciente dele ou se realmente com espiritualidade. Porque, gente, como uma criança vai saber discernir, por exemplo, o que é o inconsciente se ela não sabe ainda nem o que é o consciente. Então, vocês entendem o que é que eu tenho de tão importante para falar para vocês? Gente, são coisas muito importantes que vai libertar você, seus filhos, sua família, sabe? A vida, a nossa terra querida,
sabe? Libertar de sofrimentos, de coisas que dizem que é que nós viemos passar e não é. Nós viemos para cá para sermos felizes, que nem aquela música do Tim Maia, né? Ninguém nasce para sofrer, e sim para ser feliz. E nós vamos saber como. Gente, muito obrigada, uma boa tarde. E não se esqueçam, se inscrevam, comentem, perguntem e peçam para eu ir lá ao vivo e vocês poderem perguntar o que vocês quiserem. Vou marcar dia e hora e a gente vai colocar esses assuntos para todos, entendeu? Não só para quem pode ir lá no YouTube ou não, tá bom? Até mais, gente. Vejam os próximos vídeos.